Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Deli e hoje vamos ter uma aula muito especial de produção textual. Vamos compreender a importância de se organizar o texto, o que é preciso para que isso seja feito de forma adequada, que sua produção ela fique corretamente elaborada para a professora ou o professor corrigir. Tá? De acordo com o que é proposto pelo professor naquele momento. Então, é claro, depende do tipo de texto solicitado na hora da atividade ou na hora de um concurso, seja ele qual for. Tá? Então, a gente vai aprender o passo a passo dessa organização e compreender o que é preciso ou não para a gente colocar nesse texto. Vamos acompanhar no slide para ver alguns pontos que eu separei para a gente poder compreender isso, tá bom? Acompanhe aí. Então, olha só, para você redigir um texto, há algumas regras que devem ser observadas e os itens abaixo precisam ser analisados todas as vezes que você produzir um texto ou trabalho escolar. Vamos ver o primeiro aí, ó. Olha só, fiz letra bonita? Primeira pergunta. Só para a gente fazer uma reflexão aí. Fiz letra bonita? Essa pergunta você pode dizer, minha letra é feia, então eu já não posso escrever. Não pense assim. A pergunta deveria ser se a sua letra é legível ou não, ou se ela é compreensível para quem for ler. É essa a importância, tá? O professor nunca ele vai desconsiderar alguma avaliação sua nesse sentido se é bonito ou feio. Precisa apenas estar organizado de uma forma compreensível para quem for ler, para a gente não ficar tentando adivinhar qual a palavra. E como professor, a gente corre o risco de achar que é uma palavra e você ter escrito outra, tá? Então, às vezes eu posso considerar errado uma coisa que talvez esteja até certo, mas eu compreendi errado, porque sua letra não está compreensível, legível para mim, quando eu estiver lendo ou corrigindo um texto. Então, a pergunta deveria ser, se a minha letra está compreensível, será que alguém vai compreender o que eu estou escrevendo? Tá? Então, não é questão de estar bonito ou não. É claro, se estiver bonito, melhor ainda, o professor vai amar, né? Quem não gosta de ver uma coisa bonita? Mas se a sua letra não está legível, ela não está compreensível para quem estiver lendo aquele texto, você precisa refazer e organizar melhor a sua letra, tá bom? Então, olha, vamos ver um exemplo aqui. Então, como é nesse exemplo que a gente vai analisar agora aqui, ó. Se vocês repararem, o nome do texto, ó, é Pequeno Polegar, ok? É de um jovem JC, só tá as iniciais dele aqui, de 13 anos, que escreveu, né, a história do Pequeno Polegar. Se vocês repararem a letra aqui, da produção, ó, é a letra um pouquinho, que a gente requer um pouquinho mais de atenção para poder compreender, tá? Algumas palavras dá pra gente compreender, outras a gente tem que ficar, demora um pouco mais pra gente poder entender, ó. Tá, diz o seguinte, uma família de lenhadores que tinha 7 filhos, passava necessidade de comida. Decidiram abandonar seus filhos na floresta, mas um deles, que ouviu a conversa, pegou milhares de pedrinhas brancas e foram cortar a lenha. Quando chegaram ao lugar, eles haviam se perdido dos pais. E assim continua. Aqui é uma produção, é claro, desse jovem. Ele começa a escrever. O que a gente vai analisar aqui, quando a gente estava falando? Sobre a letra. Ó. É uma letra, se a gente for analisar, é uma letra bonita? Não, mas é uma letra compreensível. É claro que precisa ser organizado, ó, em alguns trechos, que é um pouquinho mais complicado a gente compreender o que está escrito. Então, quando a gente vai analisar um texto dessa forma, como eu estava falando para vocês, a gente tem que considerar, não essa letra tá bonita, não é esse o foco do professor, tá? O professor sempre, quando ele vai fazer uma correção, a gente vai se preocupar se a gente compreende, tá? Se a gente está compreendendo o que está escrito, está compreensível ali, está correto. É esse ponto que a gente vai considerar ali, numa avaliação, numa produção textual. Se a letra estiver bonita, melhor ainda, como eu já falei, tá? Mas o foco é você escrever correto e você escrever de maneira compreensível aquele que for ler, o leitor. Porque a gente não tem que ficar adivinhando, tá? A gente tem que compreender o que está escrito ali, de maneira adequada, a quem, principalmente o leitor, tá? Então, olha só outro exemplo aqui, vamos ver, ó. Outro texto aqui, ó. Esse texto aqui,
ele está organizado em parágrafos, ele é um pouquinho mais extenso. Isso aqui é diferente do texto anterior. Ele está organizado em vários parágrafos. A letra é uma letra bem compreensível, só que ela é bem pequenininha, se você reparar. Tá? Então, a gente vê aqui vários parágrafos, ó. Só que a letra é bem pequenininha. O que eu preciso organizar aqui? Eu preciso escrever um pouquinho maior para a pessoa entender direitinho, tá? Letra é uma coisa um pouquinho mais complexa, porque letra, ela abrange a personalidade da pessoa que está escrevendo. Né? Um tempo atrás, as redações e concursos ou vestibulares era requerido letra cursiva, tá? E algumas pessoas achavam ruim porque elas gostam da letra bastão ou a letra de forma, como é chamado também, né? Então, essa letra, ela é considerada hoje, ela pode ser usada, tá? Mas, independente se é a letra cursiva ou letra bastão, né, a letra de forma, como a gente chama também, é preciso a gente compreender o seguinte: a minha letra, ela precisa estar compreensível a quem for ler. Eu não posso escrever de qualquer jeito. Ah, porque é minha letra. Não importa se é bonita ou feia, ela tem que só estar compreensível a quem estiver lendo, ou seja, o leitor, quem vai ler a sua redação, ler a sua produção textual. Então, o professor nunca vai desconsiderar um ponto seu ou fazer a sua avaliação com base se está bonito ou feio. O importante é estar correto, estar organizado de maneira adequada. Se está escrito correto, se está compreensível, se está legível, aquele que for ler, perfeito, tá? Agora, se não, você tem que dar uma organizada em sua letra, para se tornar compreensível aquela pessoa que for analisar a sua redação ou sua produção textual, tá bom? Segundo tópico, fiz parágrafos. Isso depende do texto. Se o texto solicitado na sua atividade, na escola ou alguma atividade qualquer que você estiver fazendo requer parágrafos, você precisa fazer parágrafos. E os parágrafos, eles têm que conter uma ideia, né, introdução, desenvolvimento, conclusão, geralmente organizada em parágrafos. Então, é claro, depende do tipo de texto que você estiver fazendo, tá? Isso não é todo o texto que tem que ter parágrafo. Vamos lá para o segundo tópico. Separei corretamente as sílabas. Isso é importante. Um texto quando a gente estiver elaborando, independente de que texto for, tá? A gente encontra muitos erros ortográficos. Olha só esse exemplo aqui, ó. Trouxe só esse exemplo para você a gente ver aqui. Olha só o exemplo aqui, ó. O contato muito próximo entre o homem e os cães pode predispor tanto o homem quanto os cães a compartilharem bactérias resistentes ou multiresistentes, bem como o uso indiscriminado de antibióticos no tratamento e possíveis falhas na terapêutica. Olha só a divisão silábica aqui, ó. A gente vê palavras que foram cortadas porque o espaço não dá mais. Isso pode acontecer na hora que você estiver elaborando um texto, tá? E quando isso acontecer, você tem que separar as palavras adequadamente. Por que isso, ó? Quando você separa errado, você tiver dúvida, você pode consultar um dicionário para isso aqui. Aqui no caso, bactérias, ó, indiscriminado, ó, tá separado, errado aqui, ó. O C deveria ou estar aqui embaixo, ou você trazer o R e o I para cá, discriminado. Você não pode cortar a sílaba no meio, ok? Você tem que separar as palavras adequadamente. E se você tiver dúvida, é só consultar um dicionário. O dicionário nos auxilia nesse sentido aí, tá? Então, vamos continuar aí no slide. Vamos lá, na telinha. Fiz letra bonita, fiz parágrafos, separei corretamente as sílabas. São 3 pontos que eu tenho que analisar na minha produção. Quarto, respeitei as margens, que é o espaço final da página, a gente vai falar sobre isso aí, ó. O outro, escrevi corretamente as palavras. Sexto, fiz a pontuação adequada. Sétimo, construir frases completas, para não deixar a sua ideia ali pela metade, né? E oitavo, o texto é criativo. Olha os pontos que a gente está trabalhando aí. Então, aí continuando aí na telinha, vamos lá, os 2 próximos, olha só, 9. Repetir muitas vezes as mesmas palavras, eu preciso também analisar isso no texto. 10. Meu texto possui começo, meio e fim.
porque depende do tipo de texto que você for elaborar, como eu falei. Então, ó, ao escrever uma redação, no caso, né, faça sempre primeiro um rascunho, leia várias vezes, apague, refaça trechos se for necessário. E depois passe a limpo com todo cuidado e capricho. Lembre-se de que quando você escreve, outra pessoa lerá e é preciso que o texto tenha coerência e coesão. Isto é, a pessoa precisa compreender perfeitamente o que você quis transmitir. Então, é isso que é importante no seu texto, tá? Então, analisando esses pontos, é isso que a gente vai trabalhar agora, olha. Só voltando aqui para a gente falando sobre a separação silábica. O contato muito próximo entre o homem e os cães pode predispor o homem quanto os cães a compartilharem bactérias, ó. As palavras que foram separadas aqui, ó, bactérias, que está com erro de separação silábica, tá aqui. O C deveria estar aqui em cima. E discriminado também, tá com erro aqui. Só tá correto isso aqui, ó, terapêutica. Eu não cortei nenhuma sílaba na metade, ok? Então, isso, ele precisa ser considerado quando você for escrever um texto, tá? Separação silábica, começo, meio e fim, ter coesão, tudo isso a gente tem que analisar numa produção textual. E, é claro, depende do que for requerido. Se é uma redação, se é um conto, se é um anúncio, que a gente vai trabalhar agora. Então, depende do tipo de texto que for solicitado para você realizar. Você tem que considerar isso. Mas todos eles, você tem que fazer com letra legível aquele que for ler. E escrever corretamente. A gente vê muitos erros ortográficos nas redes sociais. Se você for analisar, tem muitos erros ortográficos. Essas pessoas põem mensagem lá e elas não se atentam a isso. Então, na dúvida, consulte o dicionário. Rapidinho a gente vai lá no Google, também lá no celular, a gente consulta. E eu estou com dúvida. É normal. Não é questão de você, porque a pessoa errou ou acertou. É importante, se você está com dúvida, você consultar um dicionário. A dúvida todos nós temos. Tanto o professor quanto o aluno, não interessa quem é. Tá? Mas é importante a gente escrever corretamente. Então, na dúvida, é só consultar a gente no dicionário. E a gente não cometer esses erros, principalmente para outras pessoas que tenham contato com esse texto, lerem e verificarem aí, tá bom? Nossa aula fica por aqui, te aguardo na próxima aula e não esqueça de acessar a plataforma Eduque, tá bom? Tchau, tchau!